Olá, boa tarde. Terça-feira, 16 de julho. O Senado agora está começando. Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, lançaram hoje o portal do Congresso Nacional na internet. A cerimônia foi na sala de audiências da Presidência do Senado. O site traz informações sobre pautas específicas do Congresso, como orçamento da União, medidas provisórias e vetos presidenciais. No endereço www.congressonacional.leg.br, o portal do Congresso reúne as informações atualmente distribuídas entre os portais da Câmara e do Senado e facilita o acesso dos internautas ao Legislativo. Para os presidentes das duas casas, a novidade é um passo importante para a transparência do poder legislativo brasileiro. Não posso deixar de registrar aqui, senador Renan, esse avanço desta casa na sua ainda maior abertura, mostrando, portanto, por completo a toda a sociedade brasileira como é seu dever, porque é esta casa mais legítima, mais verdadeira, mais transparente do povo brasileiro. O lançamento hoje do portal do Congresso Nacional na linha da transparência e controle social, como todos estão vendo, é um grande avanço. O portal do Congresso complementará a disponibilização à população brasileira das atividades parlamentares quando estão reunidos Senado e a Câmara, além daquelas que já eram publicadas pelas duas casas do Congresso. Deste modo, toda a sociedade brasileira terá absoluto controle dos atos e gastos praticados pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já enviou para a sanção da presidente Dilma Rousseff 2 projetos já aprovados que constavam da pauta prioritária do Senado Federal. Seguiram para o Palácio do Planalto a proposta que define regras para reprimir o crime organizado e o projeto que institui o Sistema Nacional de Combate à Tortura. Também foi encaminhada para a sanção presidencial a medida provisória 610 de 2013. A MP refinancia as dívidas dos agricultores do Nordeste e torna hereditária a licença para explorar o serviço de táxi. O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho, fez um balanço do trabalho na instituição no último ano, durante a reunião na Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. Em março de 2012, entrou em vigor uma nova lei que regulamenta o trabalho do CAD. Pela regra, fusões e aquisições de empresas agora passam por um controle prévio do órgão. Quem desobedece está sujeito a multa e abertura de processo administrativo. Responsável por zelar pela livre concorrência no mercado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica tornou-se mais eficiente com a nova lei. É o que garantiu o presidente do CAD, Vinícius Carvalho. Uma das mudanças que deu mais agilidade à autarquia foi a alteração dos valores mínimos para submeter atos de concentração de empresas ao órgão. Agora, um dos grupos envolvidos precisa ter registrado faturamento bruto no Brasil de pelo menos 750 milhões de reais no ano anterior ao ato, e não mais 400 milhões. Pelo menos outro grupo interessado deve ter faturamento mínimo de 75 milhões de reais. Antes, esse valor era menos da metade. Nós tínhamos aí uma defasagem em termos de análise de critério para análise de atos de concentração muito grande, que fazia com que o CAD analisasse mais de 800 atos de concentração por ano, e quase 90% deles casos sumários, casos muito simples. Nós temos uma estimativa de redução com esses novos critérios de 50% a 60% do número de atos de concentração analisados pelo CAD. Graças a essa mudança, o tempo médio para análise de casos de fusão de empresas, por exemplo, caiu. Com a diminuição da análise do número de casos de atos de concentração, o Conselho consegue aos poucos, e isso deve se acelerar no próximo ano, se dedicar à análise de condutas anticompetitivas, à análise repressiva. Quando a gente compara com os anos anteriores, no período do novo CAD nós já tivemos 23 processos julgados de condutas anticompetitivas, enquanto no ano de 2012, por exemplo, nós tivemos 13, 2011, 16, enfim. O senador Armando Monteiro quis saber se há interferência do trabalho do CAD nas atribuições de outras agências reguladoras. Veja, por exemplo, os exemplos da área de telefonia, em certa medida de transporte aéreo. Então, é evidente que as agências reguladoras cumprem um papel na defesa do consumidor, mas há algo aí também
que diz respeito à questão de uma ação antitruste. E eu pergunto, qual é o grau de convergência institucional entre o CAD e as agências reguladoras nessa tarefa? Há uma agenda em comum? Em relação às agências, a gente já tem um modelo estruturado, em que há o compartilhamento de competências. As agências têm as competências regulatórias, inclusive competências regulatórias do ponto de vista da regulação concorrencial, ou seja, tanto as agências como o Bacen, eles podem criar medidas regulatórias para incentivar a competição no setor. Então, essa disciplina regulatória do ponto de vista concorrencial é das agências, é do Bacen. Ao CAD cabe coibir condutas anticompetitivas e analisar atos de concentração. Com um ano da nova lei do CAD, o órgão tem recebido elogios dentro e fora do país. Tanto é que foi reconhecido pela Global Competition Review, foi lhe dado 4 estrelas, colocando nos órgãos que examina a concentração dos mais eficientes do mundo. E eu queria dizer que isso foi uma grande luta em que todos participaram, porque havia muitos setores ocultos que queriam realmente, sob fundamento de defender os atos de concentração e as condutas anticompetitivas, defendiam a sua própria participação de escritórios e de consultórios que queriam de assessoria, porque queriam que baixos níveis, aumento de casos sem nenhum sentido, fossem examinados pelo CAD. No início da reunião, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram requerimento para que o presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho, fale sobre a operação de crédito entre a estatal e o BNDES, fechada no fim de junho. Mais um requerimento aprovado convida o presidente do próprio BNDES a dar explicações sobre outro empréstimo, desta vez para o grupo EBX, do empresário Eike Batista. O Senado agora termina aqui, veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde, até amanhã.